Até que a gente foi, como eu estava contando anteriormente, ela falou, cara, vem comigo que eu preciso dar uma olhada geral e eu acho que você vai conseguir me ajudar em alguns pontos. Isso foi em que ano? 2014, 2015. Ela tocou ali sozinha por 5 anos, então. Por 5 anos. E é uma empresa muito sazonal, né? Moda praia, Sim. como um todo, é muito sazonal. Você vende muito bem durante 5, 6 meses no ano e os outros meses, 5, 6 meses... Tem que segurar. É cigarro e a formiga. Então, você tem que fazer caixa, você tem que entender fluxo de caixa, você tem que entender gestão, você tem que entender mais contribuição, tem que entender CTO, diversas rúbricas ali que se você olha num mês, dependendo do mês, ou você acha que é bilionário, Tá troca de carro, compra apartamento, e se você olha outro mês, você fala, cara, esse negócio não dá dinheiro, eu vou falir. E quais eram as referências dele? Tu faz ideia de... Porque hoje em dia todo mundo que é criativo, que é da moda, busca se inspirar. Então, né, em alguma referência. Ele tinha algumas referências, porque ele não era desse universo, né? Exatamente, assim, e ele gostava de brincar sobre isso, do tipo, existe muito no conceito da moda você assistir a Semana de Moda de Paris, ou você vai a Hong Kong, ou você entende o comportamento de consumo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, como é que o consumo está se comportando. Hoje você tem a WGSN, o maior portal de tendência de cultura, lifestyle, alimentação, do que vai acontecer daqui a 3, 5, 10 anos. Só que ele tinha algo muito peculiar, e é o que a gente acredita também, porque para se falar de moda praia, você não precisa ir para Londres. Você precisa olhar o que a menina rata de praia de Ipanema, de Copacabana, está fazendo. A amarração de biquíni, que em vez de amarrar assim, ela cruzou atrás, ou o biquíni que estava para cima, ela botou para baixo, amarrou pelas costas, isso não está acontecendo em Londres. Isso está acontecendo na praia de Copacabana, ou na praia de Ipanema. Então, muito da inspiração que ele tinha e que ele buscava era nesse conceito do que a rata de praia está fazendo. Ele era conhecido por fazer o biquíni das mulheres mais gostosas do Rio de Janeiro. E ele se vangloriava disso. E na época eu brinco que ele seria facilmente cancelado pela sociedade que a gente vive hoje. Ele falava, cara, eu não quero que gordinha use meu biquíni, sabe? Eu quero que aquela rata de praia gostosona use e seja reconhecida por isso. É aquele biquíni mais cavado, é o biquíni que, sabe, que vai chamar a atenção. Ele gostava muito de ser o cara que detinha esse produto. Então, o comportamento de consumo no qual ele buscava e olhava vinha dessa referência da praia. Óbvio que teve um momento que Bali era muito forte na parte de confecção, na parte de produtos como as batas, as saídas de praia, as cangas. Então, ele ia para Bali e trazia muita mercadoria de lá. Então, assim, ele via o que ia bombar. Ele é um cara com muita sensibilidade para o negócio, entendia o que ia bombar, o que estaria sendo utilizado e já vinha antecipando essa tendência. Durante muito tempo, a Blumen foi uma ditadora de tendência muito forte. E é um grande desafio, porque ele vem a falecer em 2009. Em 2009, ele infarta e morre na fazenda lá. Que idade que ele tinha? 50 e poucos anos. Caramba. Bem jovem, bem jovem. Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, pessoas com 70, 80, 90 anos ainda produzindo, né? A gente vai ter a questão da pirâmide etária e isso afeta o consumo. Em 2030 vai ter mais idoso do que criança nascendo. Então, isso vai mudar muito a forma de consumir, mas faleceu muito jovem. E a Sharon tinha 17 anos. Caramba. A esposa, na época, tinha 17 anos. Criada por ele, era eles para cima e para baixo, né? No último ano de vida, ele tirou ela do colégio para poder viver muito mais com ela presente, sem saber, obviamente, do que ia acontecer. E, coincidentemente, viveu um dos maiores anos da vida dele e dela juntos. E aí ele vem a falecer e ela tem 17 anos, ela está em Nova York. Eu estou em Nova York na mesma semana que ela. Eu fui lá comemorar meu aniversário de 18 anos, ela tinha 17. A gente marcou de se encontrar, acabou que não rolou. E ela estava lá no sábado e recebe a ligação, no domingo, no caso, de que o pai dela estava muito doente e tinha passado mal. E aí muita gente ligando para ela, tal, não sei o que. E ela fala que ela estava na Times Square, táxis amarelos passando, banner e tudo mais, e a pessoa que estava com ela fala assim, eu não queria te falar isso, mas seu pai morreu. E aí ela já não lembra mais de nada. Ela entra, enfim, ela fica um ano de luto até voltar à vida normal, né? Ela tem uma história de assim, ela é incrível, era muito foda. Ela pesava 120 quilos. Ela sempre foi muito gordinha e era um dilema, porque o cara que fazia os biquínis para as mulheres mais gostosas e não queria uma gordinha utilizando seus biquínis, via a filha gordinha sem poder utilizar os biquínis que ele criava. E eles sempre tinham muitas discussões sobre isso. Hoje ela tem, sei lá, 63 quilos. Ela perdeu mais de 60 quilos só de alimentação regrada e atividade física. Hoje a vida dela é totalmente diferente. E ela brinca que ela não é, nem seria, nem de longe o que ela seria se o pai dela estivesse aqui. Então ela foi se redescobrindo nas suas melhores versões, mas o fato é que com 17 anos caiu no colo dela uma empresa que na época tinha suas 30 lojas, Loja própria. Lojas próprias, no Brasil inteiro.
em, sei lá, 8 estados diferentes. Mais o atacado, na época tinha a necessidade, a desejo de se ter um e-commerce e tinha exportação também para alguns países. Então ela vivenciou dias muito difíceis. Muitas pessoas se aproveitaram daquela situação, ingênua, com 18 anos, sem entender do que estava acontecendo direito, perdendo a pessoa que ela mais amava, tendo que assumir, na época, mais de 400 funcionários, entre fábrica, escritório, lojas e tudo mais. Uma responsabilidade muito grande. E aí ela fica 4 anos ali, meio que entre sozinha, contratou uma empresa de consultoria que fez muita coisa errada, decisões equivocadas, depois uma pessoa próxima se aproximou e também tomou algumas outras decisões questionáveis e tudo mais, até que a gente foi, como eu estava contando anteriormente, ela falou, cara, vem comigo, que eu preciso dar uma olhada geral e eu acho que você vai conseguir me ajudar em alguns pontos. Isso foi em que ano? 2014, 2015. Ela tocou ali sozinha por 5 anos, então. Por 5 anos, E é uma empresa muito sazonal, né? Moda praia, como um todo, é muito sazonal. Você vende muito bem durante 5, 6 meses no ano e os outros meses, 5, 6 meses... Tem que segurar. É cigarro e a formiga. Então, você tem que fazer caixa, você tem que entender fluxo de caixa, tem que entender gestão, você tem que entender margem de contribuição, tem que entender CTO, diversas rúbricas ali que, se você olha num mês... Dependendo do mês, ou você acha que é bilionário, tá troca de carro, compra apartamento, e se você olha outro mês, você fala, cara, esse negócio não dá dinheiro, eu vou falir. Então é uma gestão mais complexa, até por isso eu acho que franquia nesse segmento demanda um pouco mais de experiência, expertise do franqueado para entender sazonalidade. A gente na época tinha algumas franquias que vieram a fechar por conta disso, inclusive. E aí a gente começa, 2015 ali, o ano também que a gente vem a casar. Em setembro de 2015 a gente casou, esse ano completam 9 anos daqui a pouquinho. E aí a gente fala, cara, vamos de fato assumir, e aí não tem mais ninguém, eu e ela. Faço um aporte de capital, integralizo a sociedade e tudo mais, compro ali o fundo de comércio até para poder gerir de forma mais autônoma. E aí no ano seguinte, 2016, é quando de fato a gente começa a corrigir algumas rotas, desde fechamento de loja, a gente fechou muita loja, a gente mandou muita gente embora, a gente passou por um processo de reestruturação muito grande. Chegamos a ter, como eu falei, quase 30 lojas. Só que existe no Rio de Janeiro uma lei de incentivo fiscal chamada Cadeia da Moda, de CMS. Em vez de você pagar hoje 22, CMS do Rio é o maior do Brasil, você paga 2,5. Então, mas isso é um benefício se você tiver uma distribuidora, se você tiver a cadeia da moda como um todo, né, produzindo. Então a gente tem maquinária, a gente produz, a gente tem máquina de corte e tudo mais. A gente começa um processo de reestruturação, traz o número para 11 lojas, de 27 para 11, enxuga o tamanho da empresa, prioriza muito canal digital, prioriza muito multimarca, prioriza muito rentabilidade do negócio. Então não se tinha uma margem de contribuição definida, não tinha um DRE detalhado por centro de custo, por canal de distribuição, por loja, por produto. Demorei quase 1 ano e meio para a gente conseguir colocar ali, de fato, na ponta do lápis, todos os custos e diversas preocupações, desde CAC, desde entender, sabe, ROI do e-commerce. A gente começou a olhar métricas que eram inevitáveis. E se você pega uma linha do tempo, o varejo era na década de 80, outro na década de 90, depois na época de SPED fiscal, na época de loja, CTO, a formação dos grandes grupos de shopping center, Multiplan, depois Ancar, depois agora Allos. Você negociava aluguel de loja com o dono do shopping, né? O Isaac Pérez ia lá tomar café com você para saber quanto ia cobrar. Hoje em dia, cara, é um comitê não tem mãe, não tem pai, não dá para você xingar, é o superintendente que vai levar a sua proposta ou não. Então, assim, antigamente, CTO, você falava de 10 a 15. Hoje em dia, 20 é os novos, 20 is the new 15. Tipo, você tem que entender que a margem do seu negócio tem que estar adequada ao momento atual. Então, a gente vivenciou, nos últimos 10, 14 anos de varejo, um varejo muito diferente. E vivemos hoje uma nova revolução, que a gente pode vir a falar sobre isso. Que está bem mais acelerada também, né? A cada ano tem uma coisa diferente. É um novo player entrando no Brasil. Indústria se reinventando. A gente teve o boom também da verticalização do varejo, que é a indústria com as suas próprias marcas, vendendo através de marketplace, e isso com certeza faz essa mudança drástica para quem está no mercado já habituado com um certo padrão de varejo. Multimarcas, lojas em shopping, que tem um custo absurdo. Aí, do nada, a gente se vê numa situação onde o e-commerce domina os marketplaces e também a indústria começa a fornecer o mesmo produto com marcas XPTO, direto para o consumidor final. Então, foi um impacto muito grande. Agora vem a China, com os players chineses, entregando produtos incríveis, com preço super acessível. Então, é uma loucura e está sendo muito rápido, né? Os últimos 14, 15 anos foram...
Uma mudança muito acelerada. Eu gosto muito do Carlos Ferreirinha, que é um grande pensador de mercado de luxo, mercado de varejo. Eu tive com ele em Nova York, na NRF, ano passado, esse ano retrasado e tal. Eu toco um movimento chamado Acelera Varejo, lá no Rio, e reúne mais de 750 varejistas, dos quais eu faço um jantar a cada 3, 4 meses e vão 100 a 150 empresários. Legal. O último foi o Ferreirinha palestrando e vários dados que ele traz, né? Um cara brilhante. Ele falou, nos últimos 20 anos teve mais mudança do que nos últimos 100. E então, desde o advento da tecnologia, da internet, como a gente tem hoje, o smartphone que causa ruptura, a forma de consumo, a forma da atenção das pessoas. Hoje em dia, você prefere fazer um outdoor ou um patrocinado. As pessoas estão olhando para baixo, então faz mais sentido você colocar uma placa no chão, que o cara está olhando no celular e vai ver, do que você olhar para cima. Então, existem várias mudanças muito rápidas e os próximos 8 anos, com inteligência artificial, tem um dado que fala sobre 4 anos, os próximos 4 anos, vão ser imensas as mudanças. Então, sucesso passado não garante sucesso futuro. Uma marca que tem 52 anos tem que se reinventar sempre. Então, de 2016, né, quando eu estava contando, até 2020, a gente teve uma marca. Ano da pandemia, onde todo mundo fechou, a gente foi produzir máscara. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E para você assistir esse episódio na íntegra, e esse episódio tá incrível, é só você acessar o nosso canal no YouTube e aproveita e já se inscreve no canal.